Mas para já vamos mudar de assunto. Vamos aqui conhecer uma petição que quer tornar obrigatório o uso de capacetes em trotinetes. Os acidentes com trotinetes elétricas são um problema de saúde pública, vamos saber porquê, e motivam então o lançamento desta petição que vamos compreender. Está connosco o Dr. Pedro Alberto Silva, é médico neurocirurgião. Olá, Sr. Doutor, muito obrigada por estar aqui connosco e por nos ajudar a perceber o impacto e o perigo, de facto, que qualquer um de nós corre a utilizar estas trotinetes, de facto, sem capacete. Porquê é que houve esta necessidade de se avançar com uma petição? Muito boa tarde. Primeiro, agradecer evidentemente o convite para estar cá, nomeadamente da vossa parte e da Novamente. Eu não posso falar acerca do motivo, mas eu acho que o contexto temporal é claro. Ou seja, nós estamos em Portugal um pouco atrás de outros países na Europa em relação à legislação neste tópico, que é um tema claramente importante em termos sociais neste momento. Temos, nos últimos 10, 15 anos, uma progressão notória no que tem a ver com o número de utilizadores de trotinetes. Claro. Que, como debatíamos há bocadinho, é um nome que cai um bocadinho em desuso, ou pelo menos precisa de alguma qualificação. Podemos chamar também scooter elétrica, não é? Isso, porque a trotinete que nós aplicávamos normalmente ao utensílio de aplicação para uma criança nas cozinhas das casas, agora é algo equipado com um motor elétrico e que atinge velocidades consideráveis e que legitimamente está a ser usado pelas nossas cidades para promover a locomoção, enfim, sem pegada de carbono, com uma pegada bastante mais baixa, e que nós não queremos parar com certeza. Claro. O problema é que a maioria de nós, com que a maioria de nós já contactou, evidentemente, é que a sua utilização coloca frequentemente em risco o próprio e os transeuntes que coabitam com elas pela ausência de legislação. Aproximadamente 1 em cada 10 dos acidentes com trotinetes, com scooters elétricas, incluem um traumatismo do crânio ou da face relevante. Portanto, o número de hospitalizações está a aumentar, o número de danos cranianos, encefálicos, está a aumentar também, e daí a relevância do tópico. Portanto, tem chegado mais casos neste contexto de pessoas que têm acidentes e que com complicações que poderiam ser evitadas se utilizassem capacete. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, o número de hospitalizações em contexto de acidente por scooter elétrica está a aumentar com a expansão da disponibilidade do meio de locomoção e em toda a literatura científica que se reporta a isto, é notório. Portanto, em Hamburgo, onde em 2019 implementaram um programa citadino de scooters elétricas de uso livre, o que observaram nos anos seguintes foi, naturalmente, um aumento das hospitalizações regular. E, portanto, estamos aqui a falar de uma queda que pode surgir e pode levar apenas a um arranhão no braço, por exemplo, mas também estamos aqui a falar de um traumatismo crânioencefálico. O que é que isto significa? Portanto, traumatismo crânioencefálico significa que qualquer que seja a forma, neste caso de queda, vai resultar num impacto da cabeça, da região da cabeça, sobre algo sólido e que daí advirá um dano, seja para os ossos da cabeça, portanto, para o crânio, maioritariamente, quer para aquilo que mais importante nós temos lá dentro, que é o nosso encéfalo, o nosso cérebro. A maneira como isto depois se repercute na vida e na saúde da pessoa é completamente diferente de caso a caso. E como está a dizer, pode ir desde uma pequena turra, que eu diria que acontece provavelmente em todos os dias das nossas cidades, até algo bastante mais debilitante que pode colocar em risco a vida do doente ou a saúde neurológica definitivamente. E até a morte. Isso, sem dúvida. Nós temos casos de traumatismo crânioencefálico em situações banais do dia-a-dia, provocadas por traumatismo craniano da rua, enfim, e que infelizmente nós não conseguimos reverter. E essa é parte do desafio aqui. Infelizmente, para quem está do meu lado, eu sou neurocirurgião, trabalho no maior hospital do norte do país e para quem tem que lidar regularmente com doentes traumatizados, aquilo que nós mais, infelizmente, gostaríamos de dizer à família e ao doente é que nós gostávamos que aquilo não tivesse acontecido. Claro. O capacete transversalmente protege, não impede a queda, evidentemente, nunca o fará. Há casos que as pessoas gostam de usar como exemplo em que o próprio capacete pode causar dano, sem dúvida. Globalmente, é uma grande arma para impedir algo mais sério. E, portanto, se nós pudermos utilizá-lo, estamos seguramente a proteger quem está na trotinete. Portanto, não teve dúvidas na altura de se juntar a esta petição e assinar esta petição? Parece-me lógico, enquanto membro da sociedade médica, enquanto membro da sociedade pública, que era meu lugar juntar-me.
Eu gostava mesmo de chamar a atenção para um facto que nós sabemos que os utilizadores destas scooters elétricas não são, membros da população em todas as faixas etárias. Sim. Na maior parte das cidades existe uma distribuição mais ou menos bimodal, em que nós normalmente temos ou crianças que infelizmente têm acesso a motores elétricos quando isso, mesmo em Portugal, neste momento não é legal, e os adolescentes, adultos jovens. Na maior parte das cidades europeias em que temos esses dados, nós sabemos que quem tem acidentes com scooters elétricas são normalmente pessoas que estão sob o efeito de álcool. Portanto, existe, volto a dizer, este subgrupo que usa as trotinetes à noite e que, em contexto de consumos, enfim, da prática que tem, infelizmente acabam por ter acidentes importantes. E temos um outro que são mais jovens, crianças que têm acesso a estes meios de locomoção como uma brincadeira, e por aí vem algo de mais sério também. Portanto, estamos a falar de pessoas com muito tempo de vida pela frente e que podem ficar severamente debilitadas por isso. E parece-lhe que esta é uma forma correta de chegar à população como sendo uma obrigatoriedade? Bem, nós estamos aqui sentados, não é? Por isso estamos aqui sentados, provavelmente já estamos a fazer mais com isto do que estaríamos se uma petição não existisse. A petição, eu não queria falar demasiado sobre algo que sobre o qual não tenho responsabilidade, mas lança sempre esta fratura, no fundo, que é, ou estamos a favor, ou pelo menos obriga-nos a pensar se estamos contra. Eu acho que quando nós falamos de liberdades sociais e da necessidade de assumir regras, por exemplo, temos sempre muita dificuldade em dizer, mas agora, isto eu acho que não tem a ver com a limitação. Eu acho que isto tem a ver com tornar algo que todos nós queremos que seja tão disperso, tão difuso quanto possível, mais seguro. E trata-se só e apenas disso. E, portanto, a legislação está a acontecer na Europa de formas completamente diferentes, em países diferentes neste momento, e Portugal provavelmente precisa mesmo de se juntar a isso. Sim, porque vamos também a meio gás. Há pessoas que têm essa consciência e que já utilizam os capacetes, mesmo não sendo obrigatório. Portanto, esta petição já vai com quase 2.000 inscrições. Estávamos precisamente a passar na imagem para que, se quiser assinar, possa também juntar-se. Sr. Doutor, é possível dizer-nos em que contexto também e por quem é que foi criada esta associação? Novamente... Chama-se Novamente, a Associação Novamente. Sim, e eu recomendo vivamente, enfim, qualquer pessoa idónea que queira contactar com o que é uma associação, enfim, que parte tanto quanto eu sei, de histórias reais de famílias, de pessoas em ligação a doentes que sofreram traumatismos crânioencefálicos graves, o que é que consegue ser, de facto, transformar algo de negativo a longo prazo, numa experiência que nos permita ajudar outras pessoas. E novamente tem neste momento já um peso específico que lhe permite associar-se a eventos deste género. E é neste momento provavelmente o maior defensor do doente neurotraumatizado em Portugal na esfera do público. O que é que pode acontecer a uma pessoa que tenha um traumatismo crânioencefálico? A verdade é um bocadinho de tudo. Ou seja, quando nós sofremos um traumatismo craniano, é implementado no nosso crânio e por atacado no nosso cérebro uma quantidade de energia para a qual nós não estamos preparados, em muitos casos. E de acordo com o que aconteça, podemos ter praticamente nada e podemos ter uma destruição massiva e uma morte imediata. Infelizmente, quando temos traumatismos mais agressivos, como nós chamamos penetrantes, em que a própria barreira do osso do crânio é invadida, essa lesão pode acontecer de imediato e levar à morte imediata, mas nós lidamos normalmente com todos os outros casos em graus diferentes. Ele pode ser desde ligeiro até o mais severo. E os traumatismos mais severos podem lesar áreas motoras, áreas da linguagem, áreas que têm a ver com a nossa capacidade de perceber o mundo, de ver, de ouvir, mas, em muitos casos, a interação entre elas, o que significa uma perda definitiva da capacidade de mesmo pensar, de raciocinar, de utilizar as nossas funções mentais. Irreversíveis, não é? Em alguns casos, sim. E esse é o grande peso e esse é o grande motivo de eu estar aqui. E volto a dizer, é que nós, em muitos casos, só podemos sonhar com a voltar atrás no tempo. A prevenção é sempre o melhor caminho. Nós, no hospital, só conseguimos lidar já com as consequências. Conseguimos fazer muitas coisas, mas, infelizmente, existe uma percentagem importante de doentes em que isso já não vai ser possível. Uma das formas também de passar essa consciência lá para casa é perguntar-lhe se tem aumentado o número de acidentes e com esta gravidade, com esta gravidade neste contexto. A nossa experiência tem sido, nos últimos 20, 30 anos, de conseguirmos, como sociedade, controlar muitos destes eventos. Ou seja,
Há 20, 30 anos atrás debatia-se se era necessário usar um cinto de segurança num automóvel. Hoje em dia eu penso que já está ultrapassado esse contexto. Todos nós nos habituamos nos anos 80 e anos 90 a ver pessoas usar um capacete no cotovelo, andar de moto sem capacete. Isso continua a existir, só existe uma percentagem bastante mais baixa de casos. E por isso há lesões traumáticas que nós literalmente hoje em dia já não vemos tanto. Porque conseguimos agir na prevenção, compreende-se? E essa é uma ótima analogia para o que está a acontecer agora. Ou seja, nós vamos aumentar o número de pessoas a andar de scooter elétrica na rua. Sim. As cidades querem fazê-lo e bem. Sim, com um bom objetivo, claro. Sem dúvida. Mas a minha presença aqui, se conseguir ajudar a salvar uma vida, pelo menos, já valeu a pena. Muito bem. Nós agradecemos também a sua presença. Muito obrigada. Deixamos então ao longo desta conversa a petição também aqui em imagem para que todos possam assinar, que tenho a certeza que se vão juntar a esta causa, a esta consciência. Obrigada pela sua presença. Continuação do excelente trabalho, Sr. Doutor. Muito obrigada. Ora, seguimos em frente no programa, no último